Meninos, atenção, a gente já começa o debate das feras de hoje falando sobre Série B na tela do YouTube, o primeiro GC, o primeiro tema. Acesso para a Série A. Apenas o Goiás está na briga aqui no futebol goiano? Apenas o Goiás está na briga por uma das 4 vagas? Porque ontem o Vila Nova praticamente deu adeus, né? Há qualquer chance de acesso. O Vila tem 13 jogos pela frente, ele precisa de 10 vitórias. Ou seja, esquece, gente. Não vamos ficar aqui, pelo menos eu, não vou ficar aqui enganando o torcedor do Vila. Para mim, o Vila Nova vai agora para um campeonato de 45 pontos, se mantém com tranquilidade e planeja 2026. E o Atlético, a situação é ainda pior, né? O Atlético tem uma pontuação muito baixa. Olha a classificação da Série B na tela do canal do YouTube para você. O que os nossos times têm até o momento? O Goiás é o vice-líder com 44 pontos. O Vila Nova está na metade da tabela, 10º colocado com 35. 6 pontos a diferença para a Chapecoense, que abre o G4. E o Atlético tem 32 pontos. 32 pontos na 13ª colocação. Tem uma distância confortável para a zona do rebaixamento, né? 6 pontos de vantagem. E está a 9 pontos do 4º colocado, a Chapecoense. Ou seja, diante disso, apenas o Goiás está na briga por uma das 4 vagas representando aqui o nosso futebol. Começa por você, cracaço Danilo Dias. E aí, só sobrou o Goiás nessa luta difícil, pesada, por uma das 4 vagas da Série A 2026, cracaço? Boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima terça-feira pra você. Uma terça também abençoada a todos os nossos ouvintes que nos acompanham todos os dias, seja na frequência 90.7 ou também aqui no nosso canal do YouTube. Boa tarde especial pra vocês, que nos dá o carinho do seu momento pra nos acompanhar. E também ao Nivaldo Carvalho, ao maestro ídolo Carlos Eduardo Tim, e vamos juntos nesse debate das feras aqui até às 15 horas. Thiago, ontem eu trouxe um dado que as 19 edições da Série B, ela me mostra isso, que ao final da 25ª rodada, quem está abaixo de 36 pontos, até esse ano nunca subiu, a não ser que vai ter um time esse ano que vai contrariar toda a estatística dessa Série B. Possibilidade? Olha, tô falando em 19 edições, nunca ninguém conseguiu, com 36 pontos para trás, conseguir o acesso. Então eu vou nessa linha, os times que estão abaixo de 36 pontos hoje, ontem falamos que Cuiabá e CRB, um dos dois tiraria o sonho de outro, já essa briga estava reduzida a 10 times, visto que o Operário na rodada empatou e também ficou abaixo dos 36 pontos, o CRB ontem ficou abaixo, o Vila Nova também abaixo, então infelizmente terá que fazer história. Aí eu já vou complementar ainda mais, foi assim que eu falei do Atlético e também vou falar pro Vila Nova. Aí é bom chamar um historiador para que ele escreva um livro, porque o Vila faria história pela primeira vez na Série B, conseguindo um acesso em cima de algo que nunca ocorreu. Eu vou nessa linha, dentro dessa linha então já encurtou para 9 times que estarão aí na briga, 8 times que estarão na briga pelo acesso, todos eles que têm 36 ou mais estão nessa briga, é o que a Série B me mostra, eu sou baseado nos números, eu gosto dos números, realmente em 19 edições eu busquei esse dado, então está aí, pra mim só o Goiás, aqui do futebol goiano, realmente tem esse objetivo mais próximo, mais claro, em termos pontuais, em termos de acessibilidade, em termos dos próximos jogos, mesmo tendo um recorte recente ruim. 1h03 agora, a gente já bateu 53 likes e precisamos hoje bater 400, tá? Então tem muita gente na live do canal do YouTube chegando agora, sejam todos bem-vindos, obrigado pela grande audiência e já vai deixando o teu like e também a tua inscrição, tá bom? Daqui a pouco uma passada ao vivo aqui no chat ao vivo. Debate das feras, oferecimento Hortifruti do Grupo Moreira, confiável, verdadeiramente saudável, completo e variado, a temporada toda. Eu recomendo para você e para sua família. Clinicato, atendimento especializado em saúde mental. Operação Limpa Pátio na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. E Link Telecom. A sua conexão direta é tratada com toda a importância que você merece. A instalação é de graça. 6239987606. Link Telecom, 100% fibra, 100% goiana. Tigrão Goiano tá ligado? Nenhum goiano vai subir, o Goiás não fica no G4. Valdir Reis, no estado de Goiás só sobra o Goiás mesmo, Série A. Evandro Damasceno, Vila Nova é cavalo paraguaio, guarda vaga todo ano. Evandro, daqui a pouco a gente vai pro debate aqui no Bloco do Vila, mas cara, surpresa nenhuma. O Vila Nova ele tem uma campanha rigorosamente do tamanho do dinheiro que ele tem, do time que foi montado, gente. Alguém projetava acesso com um time que tem um Dodô de camisa 10? O Dodô é o camisa 10 do Vila, gente. Então assim, e ontem, pra mim o Vila Nova deu adeus ao acesso, e não ainda bem, eu queria que o Vila subisse. Mas pelo menos não fica com aquela enganação das últimas temporadas, dando esperança até o final. Então assim, o Vila faz o seu campeonato de 45 pontos, alcança, né, o que tem que alcançar, se mantém, se garante e começa o planejamento pro ano que vem. É difícil, cara.
Não é fácil não, né? O Vila tá enfrentando equipes aí milionárias, com orçamento lá em cima. Até peguei os dados aqui de folha de pagamento, o Vila Nova tá disputando com equipes que tem 4 ou 5 vezes mais folha. Então não é fácil, mas daqui a pouco a gente entra aqui nesse debate interessante, tá bom? Vai deixando a tua participação. Maestro Tim, chega pra cá também, 1h15 agora. Cara, é difícil, mas ainda bem que a gente tem o Goiás, né? Porque o Atlético foi uma grande decepção, o time agora que tá melhorando, né? Olha os últimos jogos aí do Vila Nova, o Vila ainda pega o Remo, pega o Atlético Paranaense fora, essa sequência próxima é terrível pro Vila Nova, ela é terrível assim ao extremo. Depois pega o Cuiabá em casa, o Novo Horizontino fora, o Criciúma em casa, o América Mineiro fora, o Amazonas em casa, faz o clássico contra o Atlético no estádio Antônio Ascioli, Ferroviário em casa, Operário fora, Avaí em casa, CRB fora e encerra com Volta Redonda em casa. O Vila precisa de 35 pontos para o acesso, né? Ele precisa de mais 28 pontos. Ele tem 35 pontos e precisa de mais 28 para chegar a 63. O Atlético ainda tem o Avaí em casa, o Remo fora de casa, ele pega o América Mineiro em casa, faz o clássico contra o Goiás na Serrinha, pega o Atlético Paranaense em casa, pega o Coritiba fora, pega o Volta Redonda fora de casa, pega o Vila Nova em casa, CRB fora, Paysandu em casa, Criciúma fora, Operário de Ponta Grossa em casa e depois a Chapecoense em Chapecó. O Atlético tem 32 pontos, precisa de mais 31 para chegar aos 63 e ter aí uma possibilidade entre 98% e 99% de chances de acesso. Enfim, ô maestro, diante desses dados apresentados aqui, só sobrou o Goiás? Só o Goiás representa o futebol goiano nessa briga por uma das 4 vagas da Série A 2026, maestro? Boa tarde. Boa tarde, Tiagão. Forte abraço para você, abraço meus amigos, nosso comandante Nivaldo Carvalho, meu amigo Danilo Dias, nosso Dedê, Eduardo Cabral, Moisés Vinícius, para todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte, um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Tiago, a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, ela foi cruel com nossos times. Para mim, ela matou os dois. Matou o Atlético e matou também o Vila Nova. Eu explico porque o que eu vejo do Atlético. O Atlético, ele precisou de 25 jogos para atingir 32 pontos. Agora ele precisa de, em 13 jogos, atingir a mesma pontuação. De 32, talvez 31 pontos seja o suficiente. Então, sim, é praticamente impossível. Impossível não é porque matematicamente ainda dá. Faltam 39 pontos pela frente. Mas a gente tem que ser realista. Se ele demorou 25 jogos até agora para atingir essa pontuação de 32, o que garante pra gente que em 13 jogos ele vai atingir a mesma pontuação? Então fica assim uma situação quase que impossível, muito complicado. Ontem, inclusive, uma fala do presidente Gerardo Batista, ele falou que o primeiro turno foi muito ruim, fez com que o Atlético perdesse essa possibilidade de brigar pelo acesso, e para mim foi bem isso. O primeiro turno do Atlético foi muito conturbado, saindo treinador, saindo jogador tendo a hora, chegando jogador. Ontem ainda tivemos 2 estreias, você vê 25ª rodada, o Atlético ainda estreando jogadores. Então, sem dúvida nenhuma, foi uma grande decepção até agora o Atlético, eu esperava muito mais. E o Vila Nova é justamente isso que você colocou há pouco, que o Eduardo Cabral colocou aí, a sequência do Vila. O Vila com 35 pontos, ele vai ter que ter um aproveitamento aí para conseguir acesso, Thiago, de mais de 75% da pontuação que resta. 39 pontos em disputa, ele vai precisar aí de pelo menos 29, talvez 28 pontos. Então é em uma sequência pesadíssima, jogos complicados, Remo, Atlético Paranaense, Criciúma, Novo Horizontino fora, o clássico contra o próprio Atlético, ainda tem Avaí. Então sim, são muitos jogos pesados que o Vila tem, e o Vila não tá jogando, não tá mostrando futebol para dar ao torcedor colorado essa esperança de chegar à Série A. Ontem era um jogo decisivo, uma sequência boa, 2 jogos em casa, onde o torcedor esperava 2 grandes vitórias, principalmente nesse primeiro jogo contra o Atlético, que era um adversário mais fraco do que o próximo, no caso o Remo, e aí o time já faz um jogo muito ruim, decepcionante a partida do Vila ontem, principalmente no segundo tempo, atitudes tomadas erradas pelo seu treinador. Daqui a pouco a gente vai falar mais na hora do Vila Nova, mas para mim sim, só o Goiás está na briga, Thiago. Eu ainda vejo o Goiás como um dos candidatos e favoritos para buscar o acesso, tem que sair dessa instabilidade que vive nesse momento, mas para mim a 25ª rodada matou definitivamente Vila e Atlético. 1h19 da tarde, você está precisando de peças para o seu carro nacional ou importado? GT Autopeças, a líder de Goiás. 4 lojas na Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol, amiga da qualidade. A Eurodiesel está com você, produtor rural da plantação até a colheita. Eurodiesel é o seu parceiro no agro, especialista em injeção a diesel. 3576-3646. Se você busca as melhores marcas, ferramentas, melhor preço do Brasil, aproveite a mega promoção de ferramentas da Casa do Marceneiro. Todo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro, precisou? Aqui tem.
Mega promoção Bater Shop, bateria Sedelco 60 amperes com 30 meses de garantia. Só R$ 420 a base de troca. Entrega e instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. E também Hiperbureira. O hortifruti do Grupo Bureira é maravilhoso. Todos os produtos são rigorosamente controlados, com reposição constante, alimentos orgânicos, livres de agrotóxicos. Fornecedores avaliados constantemente, que garante a qualidade que você precisa. Hiperboreira, gente da gente, 100% goiano. Vai deixando o like, gente, vai deixando o like. Souza Castro, Thiago jogando a toalha, segue o líder Curitiba, campeão brasileiro. Marcos Robert, eu acredito. André Luiz Machado, agora veremos o comportamento da imprensa vermelha de Goiânia. Ô André, imprensa vermelha, verde, cor-de-rosa, é tudo igual, meu amigo, é tudo imprensa. E a gente torce pelo bem do futebol goiano, pelo menos nós aqui da Band News. Luiz Antônio Costa Pereira, boa tarde a todos. Um abraço aqui pro Degmar Biju, também está participando. E o Fábio Moraes também está ligado. Vamos tomar a vaga do Goiás na última rodada. Fábio Moraes, de Belém do Pará. Obrigado, gente. Muito obrigado pela audiência. Nivaldo Carvalho, essa é a realidade, né? A gente projetou aqui, trabalhou para que a gente tivesse pelo menos 2 goianos na Série A, mas acho que o time definiu com perfeição, com maestria. Essa rodada 25 da Série B, ela sepultou o sonho do Atlético e sepultou o sonho do Vila Nova também. Só um milagre. Só um milagre. Olha a sequência do Vila, gente. A sequência do Vila Nova é pesadíssima. Pesadíssima. E o Vila não tem time para acesso. Falemos a verdade aqui. O Vila não tem time para acesso. Tinha no nosso coração, na nossa cabeça, no nosso inconsciente. Mas o Vila não tem time para acesso. O Vila montou um time para buscar permanência. Tem alguns jogadores interessantes, mas é a realidade que está exposta. Né? O Vila Nova, nesse momento, está na metade da tabela, na 10ª posição. E o Atlético também, demorou demais para ter uma reação aí visando nessa reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, enfim, Nivaldo, diante disso, faltando aí 13 partidas para o final da segundona, só sobrou o Goiás para representar o nosso futebol goiano nessa reta final da Série B buscando acesso, comandante. Boa tarde! Boa tarde, Thiago. Um abraço a você, ao Tim, ao Danilo Dias, aos ouvintes da Band News 90.7, a rádio mais linda do Brasil. Claro que sim, é só o Goiás que está na briga e o Goiás vai subir. O Goiás está sofrendo essa depressão técnica aí, mas ele não vai ter problema em relação ao acesso, não. E esse rapaz falou aí lá de Belém do Pará, certamente ele está se referindo ao Remo, né? Ele deve ser torcedor do Remo, achando que o Remo vai tomar essa vaga do Goiás aí na última rodada. Vamos lá. Para mim, o Atlético já estava fora, né? Mesmo se ele tivesse ganhado ontem, ele era 34 pontos aí. E abaixo dos 36, que é a história disso. Não ia de jeito nenhum. Vamos lá. O Atlético, nesse momento, em 25 jogos, ele ganhou 7. O que transformação faria um time que em 13 jogos ele ganharia 11? Esquece. Não tem jeito. Time nenhum ganha isso. Em 13 jogos decisivos no segundo turno, ele vai ganhar 11 em 13. Descarta só 2 jogos. Esquece. O Vila. O problema do Vila é a quantidade de derrotas, né? Ele é um time que empata pouco. Ele ganhou 10. Quer dizer, ele tá perto ali do Curitiba, que ganhou 13, assim como o Goiás. Só que ele perdeu 10. Quer dizer, é um time que sofre derrotas demais. E aí tem um preço, né? Então, nós temos o Goiás, que estará na Série A no ano que vem, e Atlético e Vila Nova vão disputar novamente. O Vila sempre disputou, né? Já é o habitat do Vila Nova, está no DNA do Vila. É sempre disputar a Série B, não é novidade. E o Atlético vai também disputar a Série B no ano que vem novamente. E vai ficar nisso. O único goiano que vai se dar bem nessa temporada é o Verdão.